Um menino que sempre viveu à sombra do irmão, mais bonito, mais inteligente, mais amado e mais elogiado pelo pai. Filho de uma família rica, Albert e o irmão mais velho sempre foram deixados aos cuidados de um professor que nunca se preocupou em incutir nos meninos, em passar para os meninos o amor pelos estudos. Albert, além de não se sentir bonito e inteligente, ainda desenvolveu um problema muito sério. Ele era gago e por isso, quando estava perto das pessoas, preferia ficar calado. Este menino precisa superar o sentimento de inferioridade e os problemas da fala para tocar os negócios da família. Esta não é uma história criada por um escritor. Esta história também não é recente. Esta é a vida de Bert, ou o rei George VI, o pai da atual rainha Elizabeth, que foi mostrada no filme O Discurso do Rei e também neste livro. Imperdível. Nesta resenha eu vou mostrar para vocês uma história que o filme não revelou, que é a amizade entre um especialista em voz e um homem que tinha um único objetivo: aprender a falar em público. Lionel Logg nasceu na Austrália e teve uma infância muito feliz. Desde pequeno, ele se interessou pelo funcionamento da voz e procurava aprender tudo, principalmente naquela época, no final do século XIX, início do século XX, uma época em que havia surgido o rádio e que era muito importante saber falar em público e com uma dicção admirável. Em uma viagem de trem, Logg percebeu que um soldado que havia acabado de chegar da Primeira Guerra Mundial não conseguia falar. Impressionado, ele passou para o soldado um cartão e pediu para que este jovem comparecesse ao consultório dele. Este foi o primeiro paciente de Logg. Semanas depois, com muitos exercícios e dedicação, este soldado começou a falar e não parou mais de falar durante 3 semanas. Quando os amigos diziam para ele ficar quieto, ele falava assim: "Gente, eu estou saindo do atraso." Enquanto Logg teve uma vida feliz, Bert sofria. Para você ter uma ideia, no aniversário da avó, todos os netos eram obrigados a decorar um texto e a recitar lá na frente. Num lugarzinho íntimo, aconchegante? Não, na frente do público. E Bert se saía muito mal porque gaguejava. E aí virava a chacota do público. Aos 13 anos, ele foi enviado a uma escola e aí começou a sofrer bullying. Como ele era muito magrinho, ele foi apelidado de Sardinha. O desenvolvimento escolar dele também não era bom. Numa classe de 68 alunos, imagine em que lugar ele ficou. Isto mesmo, 68, o último lugar. O menino cresceu e se apaixonou por Elizabeth. E com medo de gaguejar, encarregou um amigo de fazer o pedido de casamento, que foi recusado, é claro. Então, ele teve que criar coragem e, mesmo gaguejando, pediu Elizabeth em casamento. E ela ficou conhecida como a Rainha Mãe, aquela senhora velhinha que aparecia ao lado da filha Elizabeth com uma bengalinha andando e com uma carinha bem simpática. Após se casar, ele conheceu Logg e começou o tratamento para melhorar a voz, sempre com o apoio da mulher. As sessões para melhorar a voz aconteciam no consultório do médico. E aí foi que Bert demonstrou uma força de vontade e uma disposição como ninguém. Ele fazia todos os exercícios de voz, os exercícios de respiração e lia muito em voz alta, sempre procurando sentir o diafragma. Em 1936, o pai de Bert, o rei, fica muito gripado. E essa gripe, por causa de outros problemas de saúde, o levam à morte.
Quem deveria assumir o trono era o irmão bonitão, conhecido como Príncipe Dourado, o Edward. Ele assumiu e logo começou a ter problemas. Por quê? Porque ele era um conquistador inveterado e adorava conquistar quem? Mulheres casadas. Se apaixonou por uma norte-americana, milionária, rica e casada, e resolveu largar tudo para viver este grande amor. Quem teria que assumir o trono? Bert. Era gago, mas ele já estava melhorando graças aos ensinamentos de Logue. Mesmo assim, ele tinha que fazer o discurso da coroação e vários outros discursos. E isto fez com que ele ficasse com muito medo e mais nervoso ainda. Esta é a história do discurso do rei? Não. Para mim, esta é a história de um homem que não pediu para ser rei, mas que virou rei. Um homem que teve que lutar com todas as suas forças, com toda a sua dedicação para superar o problema da fala, para falar em público, para animar as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a história de Bert ou de Jorge VI é uma história que é um exemplo de vida, um exemplo de superação. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Paz e beijos!